Muito bem. Então, está apagadinho, né, por causa do sol, mas vamos ver na manhã de hoje, primeiro e segundo mandamento e o culto público. Vamos passar primeiro algumas definições, queridos. O termo, né, louvor, culto, igual eu disse anteriormente na noite de ontem, eles se confundem um pouco. O uso da palavra louvor ou louvar no hebraico é halal, né, que significa você dar reconhecimento, você dá reconhecimento a alguma coisa, e esse entendimento do grego também, ainel, é você evidenciar, você abrilhantar, você dar renome a alguma coisa. Então, o louvor, o dar reconhecimento a Deus, você atribuir a Ele, né, um valor devido, que é o Senhor dos Senhores, isso é associado e é descrito na Palavra de Deus através dessas duas expressões, tanto no Antigo Testamento, halal, quanto no Novo Testamento, do ainel, né? E muitas vezes a gente confunde, no contexto da igreja moderna, louvor, que é essa descrição aí, com adorar. Nós vamos ver que a própria Palavra de Deus nos mostra que há uma diferenciação entre os dois termos, porque a palavra revela no Salmos 69, versículo 34, da seguinte forma: louvem-me os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Então está falando que bicho, animais e a criação de uma forma geral louva, ainel ou halal, a Deus. Esses são seres não cientes, eles não são seres espirituais, eles são criaturas, criação de Deus. E ainda assim, interessante, porque eles dão reconhecimento, jogam luz ou evidenciam a majestade e a glória de Deus. Eles louvam a Deus. Não usam instrumentos, mas ainda assim é uma forma de dar reconhecimento. Não é uma convocação desses animais para que cheguem no determinado horário, se prostrem diante de... É diferente isso. Salmo 150 evidencia essa verdade mais uma vez. Todo o ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Então, a criação estabelecida por Deus, aquelas manifestações do poder, da soberania, da onisciência do Senhor, tudo isso louva, dá reconhecimento ao nome dele. E no Novo Testamento nós vamos ver uma seguinte passagem que é muito interessante. No Evangelho segundo narrou Lucas, o capítulo 19, o versículo 37, está transcrito da seguinte forma: quando se aproximava da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Essa multidão de discípulos aqui não eram os 12, não eram os apóstolos, eram seguidores, tá? Eles usaram o termo do grego lá para todo mundo, toda aquela multidão que estava seguindo Jesus, num momento de grandes manifestações, sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e eles estavam reconhecendo o poder de Deus através daquelas manifestações extraordinárias. O termo é ainel. Eles reconheciam que foi o poder de Deus que fez aquilo. E nós traduzimos em louvor, louvavam. Eles reconheciam o poder de Deus naquela manifestação. Então, esta mesma multidão, que tinha uma galera, tinha um tanto de gente que via aquela evidência e não tinha jeito. Falava assim, tem um Deus aí que está fazendo coisas maravilhosas. Essa mesma multidão, mais à frente, no capítulo 23, no versículo 31, essa multidão registra lá no versículo 21, gritavam, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ou seja, nessa multidão que inicialmente falou assim, nossa, que legal, multiplicação dos peixes, dos pães, cura de paralítico, cura de cego, cura de coxo e tal, crucifica-o. Então, no meio da multidão tinha ímpio também, tinham pessoas que nunca se arrependeram dos seus pecados, e muitos que não se arrependeriam, mesmo depois da descida do Espírito, mesmo quando Jesus completou o seu ministério. Então, o fato de louvar, o fato de dar reconhecimento à existência de um Deus, ou essa possibilidade, ela não é restrita ao povo de Deus, ela não é restrita ao ambiente da igreja. Eu posso louvar a Deus no meu trabalho, dando o melhor de mim.
Eu posso louvar a Deus na minha família, no ambiente de um clube, dando glórias a Ele pela saúde, pela alegria, pelas brincadeiras. Eu posso louvar a Deus no churrasco. Gostou do churrasco, né? Dando glórias a Deus, graças a Ele pela provisão, né? E você reconhecendo que Deus é um Deus provedor. Então são diversas as situações que transcendem o ambiente religioso, em que nós e todos os animais e toda a criação de Deus louva a Deus. Nessas últimas décadas, alguns cientistas mais honestos, alguns cientistas mais corajosos, ateus, muitos deles ímpios, que não creem em Deus, eles têm se dobrado a algumas evidências científicas no que se refere à harmonia e o design do cosmos, dos astros, das estrelas, ou a nível microcelular, dos átomos, das moléculas, e veio uma teoria formulada por ímpios, pessoas que não creem em Deus, do design inteligente. Ou seja, é tão perfeito, é tão certinho que não é possível, alguém criou. Eles não afirmam que é Deus, foi um alienígena, sei lá o que eles afirmam no avançar desse raciocínio. Mas eles reconhecem esse louvor, eles dão esse louvor ao Criador, que eles não chamam de Deus, pela evidência empírica de uma coisa que você acha um relógio digital no meio do deserto. Você não vai falar que aquilo é obra do acaso, você vai falar que alguém criou, ou algum outro aparelho extremamente complexo funcionando. Você fala assim, não, alguém criou. E quando nós vemos os seres vivos, os cientistas honestos e desarmados de preconceitos também estão começando a reconhecer isso. Deu para entender o conceito de louvor, louvar? Podemos louvar através do canto? Também, com letras que tenham a ver com a palavra de Deus e com as verdades de Deus. Cuidado, pessoal, porque só porque está cantando, que a melodia está bonita, nem toda letra louva a Deus, não. Tem letra que eu já vi em algumas igrejas que louva o irmão. Que você é isso, você é aquilo, Deus precisa de você, e ainda usando a pessoa. Então temos que tomar cuidado com isso. Só porque estamos cantando, que está bem organizado, prestar muita atenção na letra, se ela convém para o louvor a Deus ou não. Posto esse termo e essa definição, então, do que seria louvor, louvar, ainel ou halal, nós vamos agora para o outro termo, que é adorar. Do hebraico, é o shakal, que é prostrar-se de uma forma reflexiva, reverente, em homenagem, abaixar-se humildemente, inclinar-se, reverenciar ou cultuar. Então é isso que significa o termo adorar ou adoração. No grego seria o proskuneo, que é da mesma forma agachar para literal ou figurativamente fazer uma homenagem ou reverenciar algo ou alguém. É uma diferença importante entre o ainel e o proskuneo. O proskuneo, que é a adoração, é um ato que você faz com aquela intenção. Quando você louva a Deus no churrasco, jogando futebol ou brincando com os seus filhos, muitas vezes você nem lembra de que através desse ato você dá louvor a Deus. Você não pensa, quando você vai fazer uma cirurgia do cérebro de alguém, que aquele ato tão complexo louva a Deus. Sua intenção às vezes é outra. Agora, quando é o proskuneo, quando é o halal, é um objetivo. Você faz um momento, toma uma postura com aquele foco, aquele objetivo, aquela intenção. É algo que é voluntariamente programado para prostrar-se reverentemente diante do Senhor. O objetivo e o objeto, a direção dessa adoração, pode ou não ser correta, pode ou não ser devida. Por exemplo, tem muitas religiões que adoram a criação, o panteísmo. Na Índia, Egito Antigo, milhares de deuses, se dobram diante de várias coisas. E é proskuneo e é halal, só que direcionado a alguma coisa que não é digna disso. A criatura e a criação não é digna de adoração, somente o Criador. Na igreja romana do Brasil e de outros países, se prostram diante de esculturas, de personagens bíblicos do passado, pessoas que se arrependeram de seus pecados, que foram crentes fiéis e que não são dignas de adoração. Mas essas pessoas se prostram. Não estou adorando, eu estou reverenciando. Está na mesma. Você está se prostrando diante de uma
um servo de Deus no passado, que se arrependeu dos seus pecados, está na glória, está no céu, mas que não é digno de adoração. No livro de Apocalipse registra uma passagem sensacional. João, em todos os capítulos, progressivamente em Apocalipse, ele vai vendo a mesma narrativa da história da redenção em 7 episódios, a mesma história recontada 7 vezes, e lá para a terceira vez, em que ele está muito impactado já com tudo aquilo que ele está vendo, um anjo chega para ele e mostra uma determinada coisa, e ele se dobra e quer adorar o anjo. Aí o anjo fala, não faça isso, sou conservo teu, eu sou só servo, eu sou criatura também, igual você, não me adora não, adorar somente a Deus. Então o anjo chama a atenção de João para não se confundir dessa forma. Então nós percebemos uma condição. Em primeiro lugar, para que você adore aquele que deve ser adorado, você tem que ser um ser humano. Porque bicho não consegue voluntariamente parar e pensar. O macaquinho fala assim, eu vou comer uma banana agora adorando. Não. Um ser humano consegue parar, pensar, raciocinar e fazer essa reflexão, esta prostração reverente. Segundo lugar, você pode adorar um pedaço de pau, você pode adorar uma estátua, você pode adorar várias coisas, mas você também pode adorar aquele único que é o Deus vivo e verdadeiro. Terceira coisa, para a verdadeira adoração, além do direcionamento que tem que ser o verdadeiro Deus, é imprescindível que a pessoa seja viva espiritualmente. Defunto espiritual não adora, ele no máximo louva. No máximo ele louva, dando reconhecimento à existência de um Deus Criador. Mas volitivamente, voluntariamente, se prostrar de uma forma reverente, ímpio não faz isso. Só crente. Só aqueles que já nasceram de novo. Crente, entenda, é aquele que um dia na sua vida se arrependeu dos seus pecados e clamou a Jesus que mudasse o seu coração. Filho de crente não nasce crentinho, não. Nós vimos isso ontem à noite. Filho de crente não nasce crentinho, tem que se arrepender dos seus pecados, desde a tenra infância. Então o fato de estar na igreja não te capacita a adorar de verdade. O que te capacita a adorar de verdade é se você é ou não regenerado. Esperamos que a grande maioria dos que estamos na igreja sejamos de fato regenerados. Mas, para adorar de uma forma correta, o alvo da adoração tem que ser correto, Deus, e o adorador tem que estar correto, vivo espiritualmente. E aí, César, então não posso chamar um amigo meu, um vizinho, um parente que não é crente para vir no culto? Não, você pode chamar para vir no culto. Ele não vai conseguir, por enquanto, adorar, até que ele se arrependa. Ele vai assistir culto. Os demais crentes arrependidos, regenerados, vão prestar culto. Viram a diferença? O ímpio assiste, vê, é evangelizado, é edificado através daquilo que é falado. Mas ele não tem relação com Deus ainda. Os crentes prestam culto. Gente, não venha para a igreja assistir culto. Você vem adorar. Você vem proscúnia, você vem prestar algo ao Senhor. Então nós devemos ter esse entendimento quando tratarmos do culto público solene. Nem tudo que eu faço, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é culto, não. Algumas coisas são louvor a Deus, mas não são culto. Não é um momento de, reflexivamente, eu me prostrar e buscar o Criador com o meu coração regenerado. Vamos ver na palavra de Deus algumas passagens importantes, à luz da Bíblia, né? Os primeiros registros. Gênesis, capítulo 4, versículos 3, 4 e 5. O pessoal do fundo consegue enxergar o que está escrito ali? Está dando para enxergar? Então vocês não precisam ir no oftalmologista. A letra ficou pequenininha. Eu vou ler para os irmãos, tá? Então, os primeiros registros bíblicos que falam de adoração, de culto. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vamos voltar para aquela linha do tempo que eu mostrei ontem? Olha lá. Criação, Caim, Abel, Noé, Babel, Abraão, Moisés. Então, após a queda, esse é o primeiro registro de um culto, ou de uma tentativa de culto. A humanidade já
herdeira de Adão, já desligada do Senhor, né? Havia essa necessidade da reconciliação, e para ser crente nesse contexto tinha que se arrepender, crendo no Messias que haveria de vir, porque Deus já tinha evangelizado Adão e Eva, né? Em Gênesis 3,15 ele já falou do evangelho: de ti virá aquele que pisará a cabeça da serpente. Isso é Cristo, o evangelho já começou. Mas fica claro que Deus, ele não aceita qualquer coisa e nem qualquer um. Deus registra na sua palavra que ele não se agradou de Caim e de sua oferta, ele não se alegrou com isso. Nós não vamos entrar na discussão aqui, gente, por que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta, mas o fato é inquestionável: Deus não aceita qualquer coisa. Ali os dois tentando se aproximar para cultuar, e Deus falou assim: ó, isso aqui eu aceito, isso aqui não. O fato de se dispor a fazer isso não significa que Deus aceitará. Vejamos mais na frente no livro de Êxodo, capítulo 20, os versos de 3 a 5a, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim, né, que estamos vendo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, como vimos ontem, o registro da lei moral, Moisés a recebeu, né, das mãos do próprio Deus, ou do próprio Deus, com aquelas diretrizes, orientações especiais sobre como o homem deve se aproximar de Deus. Lembram da divisão? A primeira tábua da lei, os 4 mandamentos iniciais só falam disso, da nossa aproximação diante de Deus. Os 6 últimos falam do nosso relacionamento para com o próximo. E essa então é a revelação especial. Deus resolveu escrever para o homem e se fazer revelar através da palavra escrita, né? Daquilo que ele quer, dos seus preceitos, dos seus desejos. Não era mais a transmissão verbal de pai para filho, passou a ser uma revelação especial. Nesta revelação especial, que vai além das tábuas da lei, na história da redenção, nós vemos que Deus fez, didaticamente, né, 3 tipos de leis. Deus fez leis morais, que são os 10 mandamentos. Deus estabeleceu também leis cerimoniais, que regulamentavam, orientavam, discriminavam as formas de culto e os elementos de culto, e quem poderia dirigir e ser dirigido, e o ambiente e o local, e leis civis e judiciais. As leis civis e judiciais serviam para Israel, naquele contexto histórico e geográfico, antes do cativeiro, porque uma vez que Deus os disciplinou indo para o cativeiro babilônico, aí acabou a possibilidade até desse tipo de obediência dessa lei. Mas a lei moral e a lei cerimonial, no que fosse possível, eles continuariam obedecendo. Mas a única que é perpétua e permanente é a lei moral. Ok. Por que eu citei a lei cerimonial? Abra, por favor, capítulo 12 de Deuteronômio, os versos 8 e 9. Então, lembrando daquela história da redenção que eu desenhei, né? Havia essa transmissão oral, e os pais ensinando os filhos. Abel tentou, Enoque tentou, Enos tentou, outros servos de Deus que se arrependeram nos passados tentavam de alguma forma se aproximar do Senhor. E Deus, num determinado momento da história, falou assim: então, peraí, pessoal, vocês vão fazer assim. E ele revela na revelação especial. E nessa passagem de Deuteronômio, os versos 8 e 9 registram da seguinte forma: não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Então Deus falou: para com isso, vocês não vão fazer o que te der na cabeça mais não, pode parar, ok? Vamos botar ordem nessa questão do culto e da adoração, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Vai lá para o versículo 13 e 14 agora. Guarda-te, não ofereça os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que eu te ordeno. Pula lá para o 32 agora. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, nesses versos que nós lemos, nós vemos que Deus passa a dar um detalhamento, uma forma bem específica, clara, e com vários aspectos de restrição,
de como ele queria ser adorado, de como o povo deveria se aproximar dele para tentar adorá-lo. O Senhor detalha os preceitos, as normas de uma forma muito clara, precisa, e mostra então o seu zelo, o seu cuidado para com a adoração que lhe deve ser prestada. Deus, gente, é santo, Deus é amor, Deus é benigno, mas Ele é zeloso, Ele é santo, Ele é onipotente. Então a gente não tem essa liberdade de querer inventar as coisas diante do Senhor. Não havia no Antigo Testamento, não houve no Novo Testamento, e a gente não tem isso nos dias de hoje também. Nesse contexto histórico, então, a palavra registra uma importante ocorrência, porque o povo de Israel já tinha saído do Egito, já tinha sido dado as tábuas da lei, já tinha começado a vir a revelação especial com a lei cerimonial, já tinham sido estabelecidos sacerdotes, e no livro de Levítico, capítulo 10, olha essa passagem interessante. Os versos 1 e 2, uma passagem conhecida de nós. Levítico capítulo 10, os versos 1 e 2 que narram: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo. Sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. 2 sacerdotes, filhos de Arão, homens que eram reconhecidos diante do povo de Israel como sendo zelosos, como sendo pessoas íntegras, porém, deu-lhes na cabeça dar uma ajudinha para Deus. E com a melhor das intenções do coração, querendo facilitar, gente, vamos ter fogo aqui, vamos oferecer esse para o Senhor. Só que Deus não havia requerido outro fogo que não fosse o fogo que Ele já tinha dado anteriormente, um fogo que veio do céu, para que lhe fosse oferecido. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Eles foram fulminados. Nossa, César, que Deus malvado do Velho Testamento. Queridos, Deus é o mesmo Deus do Velho Testamento e Deus de hoje. Esse entendimento de que havia um Deus com características, com um perfil, com uma personalidade no Antigo Testamento, e hoje é um Deus bonzinho, Deus foi ficando mais velho, virou avô. Não, não tem disso não. Isso é uma heresia do primeiro século, que era da crença do demiurgo, né? Que é um Deus malvado do Velho Testamento, e com a vinda de Jesus amansou as coisas. Não existe isso. A Bíblia não relata isso. O zelo que Deus tinha, Ele sempre teve e Ele sempre terá, naqueles requisitos que Ele determina de como Ele deve ser adorado. Esta narrativa dos filhos de Arão, de Nadab e Abiú, deve te fazer e deve me fazer tremer nas bases quando eu entro na igreja para cultuar. A santidade de Deus, gente, não é coisa pequena. O zelo de Deus para com a sua adoração não é coisa boba. A gente está no contexto, sim, que sucede a vinda do Senhor Jesus, porém, eu estou no período da graça, eu fui reconciliado com o Pai, só que esses atributos e essas características do Pai, santidade, zelo, justiça, permanecem. O Senhor Jesus não mudou qualquer dessas características do Pai. De fato, em Cristo, todos os preceitos da lei cerimonial, aquelas ordenanças que tinham um fim, um objetivo basicamente de evangelismo, porque havia derramamento de sangue, havia sacrifício, havia todo um lavar, tomar banho, higienizar, havia necessidade de um sacerdote especial entrar no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Tudo isso foi cumprido em Cristo. Era o evangelho do Velho Testamento, todos aqueles ritos, aqueles preceitos, tudo apontava para Cristo. E em Cristo, não está dando para enxergar direito aqui não, mas aqui é uma cruz. Em Cristo, todos esses requisitos realmente foram cumpridos. Cristo cumpriu a lei cerimonial perfeitamente, e nele foram cumpridos todos esses proto-evangelhos, esses evangelhos embrionários, obscuros do Velho Testamento. Os crentes que se arrependeram no Velho Testamento, eles foram para o céu, meus irmãos, pelos méritos de Cristo, da mesma forma que nós.
evangelizados por Deus através da revelação, inclusive da lei cerimonial, eles entendiam que haveria necessidade de sacrifício, de morte, de derramamento do sangue, e esperavam o Messias, o enviado de Deus. Eles se arrependiam dos seus pecados e morriam na fé, indo para o céu pelo mérito de Cristo, o Messias que viria. E eu e você, a mesma coisa. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós sabemos que há necessidade de remissão, nós sabemos da necessidade de um sacrifício que já foi feito, e nós somos regenerados pela fé no Messias que já veio. A diferença é plena apenas no contexto da história da redenção. Eles, o Messias viria, nós, o Messias já veio, salvos pela graça mediante a fé, não é obra de nenhum de nós. Então nós não somos mais chiques, mais importantes ou melhores do que os nossos irmãos do Velho Testamento, de forma alguma. Pelo sacrifício de Jesus, então, nós temos agora acesso ao Pai. Por quê? No contexto do Antigo Testamento, haveria necessidade de um intermediário, de um interlocutor, que era o sacerdote. O povo não podia chegar e buscar Deus diretamente. Eles tinham que se aproximar através do sacerdote, que apresentava diante de Deus o sacrifício, confissão de pecado e tal. E agora, em Cristo, nós somos feitos sacerdócio universal. Há essa diferença. O véu foi rasgado de alto a baixo, não são mais necessários sacerdotes, não são mais necessários edifícios, locais especiais para adoração. Essas verdades foram cumpridas no Senhor Jesus. Qualquer lugar agora é um lugar que pode ser usado para adoração. Aqui nós temos uma igreja organizada, ampla, com forro, que bênção. Agora tem muitos irmãos na África que estão se reunindo debaixo de árvores. Protege pelo menos do sol, né, dependendo do horário, e eles cultuam da mesma forma que nós podemos cultuar aqui, eles podem cultuar lá. Não há mais necessidade nem de templo, nem de tabernáculo. Essas realidades foram cumpridas em Cristo. Ele foi o perfeito profeta, sacerdote e rei. Tudo foi cumprido nele. Então, esta realidade histórica, realmente nós vivenciamos. Nós estamos nesse contexto mesmo. Agora, o questionamento que a gente deve fazer: será que com a vinda do Messias foi abolida qualquer instrução, qualquer orientação, qualquer zelo de Deus para com o seu culto, para com a adoração que lhe é dirigida? A gente tem que parar então para pensar nisso. Ué, César, você está falando que não tem mais templo, não tem mais tabernáculo, não tem mais sacerdote, não tem mais sacrifício. Então acabou, está liberado. Será? Evangelho de Mateus, capítulo 4. Olha lá. Será que se aboliu toda e qualquer intervenção ou orientação divina na forma de culto, na forma que nós devemos nos aproximar dele? Mateus 4, os versos de 9 e 10. E o Senhor Jesus, como vimos ontem também, né, conversando com Satanás, disse-lhe, Satanás falou com Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Satanás queria que Jesus lhe adorasse, e Satanás prometeu para Jesus todos os reinos da terra. Isso é um assunto para um debate teológico muito interessante, porque antes da morte e sacrifício de Cristo e sua ascensão ao céu, realmente Satanás até podia dar para ele todos os reinos da terra. Isso estava dominado mesmo por Satanás, mas isso aí é um outro assunto. Porém, Jesus responde ele com qual mandamento? Primeiro, que vimos ontem. Satanás, vem e me adora, é só você me adorar que eu te dou isso tudo. Jesus fala assim: não, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, só Deus eu devo adorar. E Jesus não titubeia. Então, no Novo Testamento, já no contexto de uma batalha espiritual, né, interessante, era ridículo, foi um massacre espiritual de fato, que Satanás não se compara com Cristo, mas Cristo simplesmente acaba com ele falando o primeiro mandamento. Nessa participação do diálogo, então, Jesus responde ao inimigo através do primeiro mandamento de Êxodo. No capítulo 15 ainda de Mateus, nós vemos o seguinte esclarecimento que o Senhor dá. Mateus 15, 9. Então, nessa primeira conversa de Jesus com Satanás, mostra que a lei moral, o preceito dos 10 mandamentos não passou. Jesus usa os 10 mandamentos, ok? Jesus usa os 10 mandamentos para refutar Satanás. Mateus 15, 9.
mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Aquilo que a gente faz, que é fruto da nossa inventividade, do nosso coração, da nossa imaginação, da nossa tradição, nem sempre vai agradar a Deus, e normalmente não agrada a Deus, a não ser que isso tenha frutificado no nosso coração através da leitura e meditação na palavra e esclarecimento na palavra. Este problema corrompeu o povo de Israel. Gente, Deus levantava lá servos, profetas que admoestavam, tal, passava um pouquinho, o povo adorava poste ídolo, prostituição cultural, Baal, sacrificava os filhos dentro de Israel. Então essa tendência é parte inexorável de todo ser humano, né? Se desviar para aquelas coisas que lhe agradam a mente e ao coração. Corrompeu Israel, corrompeu os fariseus, corrompeu a igreja primitiva, corrompeu a igreja que degringolou na igreja romana e pode corromper as nossas igrejas nos dias de hoje, se a gente começar a adorar segundo preceitos ou tradições humanas. 1 Coríntios, por favor, capítulo 14, olha que interessante. Os versos 26 e 27. 1 Coríntios 14, os versos 26 e 27 dizem: que fazer, pois, irmão? Então Paulo aqui está dando uma admoestação à igreja de Corinto, tá, gente? Igreja difícil, criativa, pragmática, agradava ao povão de Corinto, que era uma pequena Roma, né? Mas que estava começando a descambar. E Paulo dá umas varadas nele lá. Então, 1 Coríntios 14, 26 e 27, que diz: que fazer, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e que haja quem interprete. Então, um esclarecimento aqui importante, né? Nesse contexto histórico da história da redenção, que era o período de organização das primeiras igrejas, período em que a Bíblia, o cânon, ainda não tinha sido concluído, haviam dons extraordinários revelacionais, haviam verdades espirituais que estavam sendo reveladas, e esse dom era dado a alguns indivíduos na igreja, e esse dom era manifesto inclusive no culto público. Quando a Bíblia foi concluída, o cânon fechado, estas revelações extraordinárias cessaram. Dom de revelação, dom de profecia, dom de línguas, né? Esses dons eram usados para trazer à igreja edificação até que a Bíblia fosse completada. Mas mesmo assim, havendo esses dons espirituais extraordinários, tinha que haver organização, ordem, decência e com um objetivo de edificação. A pessoa que tinha o dom não tinha liberdade de sair falando, fazendo as coisas a seu bel prazer. Ele tinha que respeitar alguma ordem, alguma liturgia mínima para que não houvesse confusão. Isso no contexto da igreja primitiva, onde haviam essas manifestações. Então nós vemos, a lei moral não passou porque Jesus responde Satanás com ela, mesmo no contexto do estabelecimento da igreja, antes mesmo de terminar o cânon, tinha que haver ordem, organização, e o objetivo de qualquer participação no culto tinha que ser edificação, para a glória de Deus. E nós vamos agora ao texto fundamental para a nossa meditação da manhã de hoje, que é o texto de João. Por favor, abra aí, que esse a gente vai ter que esmiuçar ele mais. Os versos 23 e 24 do capítulo de número 4. João capítulo 4, os versos 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus, dialogando com uma mulher samaritana, ele faz alguns esclarecimentos e fala de algumas verdades espirituais que estavam se cumprindo naquele momento. Ele revela que chegou o momento em que aquele templo que era necessário para adoração
havia sido substituído, porque Cristo foi o tabernáculo de Deus, em Cristo tudo isso foi cumprido, e não era mais necessário esse tipo de edificação. Não seria mais nem Jerusalém, nem Samaria, que havia essa divisão entre judeus e samaritanos, um local para adoração. Jesus falou, isso passou, o tempo já chegou. Os aspectos transitórios daquela lei cerimonial de que falamos, que eram requeridos, Jesus cumpriu perfeita e definitivamente toda a lei. E nessa passagem ele revela e ele discrimina alguns princípios fundamentais do culto verdadeiro, que é requerido depois da vinda do Messias, que são alguns princípios fundamentais que nós vamos ver. Ou seja, Jesus ensina sobre a forma que Deus demanda na sua adoração, que são adorar somente a Deus, adorar em espírito e adorar em verdade. Essa é a resposta que Jesus dá para aquela mulher. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses três elementos, gente, têm que conduzir, direcionar, orientar o nosso culto. Tudo e qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer acréscimo ou decréscimo que impeça o cumprimento dessas três exigências de Jesus está interferindo no culto público que prestamos a Deus. Jesus estabeleceu esse parâmetro, a Deus somente, em espírito e em verdade. E nós vamos agora então esmiuçar esses assuntos, falando em primeiro lugar de algumas posturas então que não convêm na adoração, no culto público ao Senhor. Em primeiro lugar, uma postura contemplativa, uma postura de espectador, aquela pessoa que vai para assistir o culto, né? Ele vem para ver se está bonito, se está organizado, se o som está legal. Aquela postura distraída ou displicente, você vem para o culto como se você fosse assistir um filme de sessão da tarde. Está tão acostumado, gente, todo domingo tem a mesma coisa, então eu venho e fico largado, fico relaxado, totalmente à vontade. A roupa que eu venho, qualquer roupa, está valendo, sem me preocupar com isso não. E aquela postura carnal e irracional, que não é em verdade. Você vem querendo sentir, ou querendo se emocionar, ou querendo chorar, e você não está pensando, participando, examinando as Escrituras, prestando atenção na letra, prestando atenção no que a palavra fala. Você vem de uma forma irracional, apenas na carnalidade. Então, o primeiro desses elementos aí que deve ser evitado, né, aquela postura contemplativa ou de espectador, o que vem para assistir o culto. Durante o culto público, então, não convém você ficar admirando o apresentador, ou o liturgista, ou o pastor, admirando a apresentação. Tudo ou todos que tirem a atenção do foco no culto, que é Deus, que é a adoração a Deus, dificulta a verdadeira adoração. Qualquer elemento, qualquer malabarismo, qualquer coisa que eu faça durante a adoração pública solene, que possa... Eu falei, nossa, mas o Diego, hein? Não está ajudando a adoração a Deus. Todo o foco, toda a mente, todo nosso entendimento tem que estar cativo à adoração a Deus. A Deus em espírito e em verdade. Então, a primeira parte, ao Pai. Tudo o que fizermos no culto deve ter este objetivo. Lembrando de que todo e qualquer dirigente que esteja aqui na frente, quando estiver sendo dirigida a liturgia, ele não pode receber de você qualquer admiração, honraria, louvor. Toda a glória, toda a honra tem que ser dada a Deus. Se você for um dirigente, você for um liturgista, quanto menos moda você inventar, melhor. Siga de uma forma bem simples a liturgia que é proposta. Seja apenas um instrumento facilitador da adoração congregacional. Improvisos no culto público são um perigo. Aquelas coisas que você apresenta no culto, que não tinham sido preparadas, organizadas, em oração, espiritualmente, de uma forma a fazer o que é melhor para Deus, temos que tomar muito cuidado, porque nós somos requeridos a adorar somente ao Pai. E muitas vezes você faz algumas coisas para que os outros te admirem, os outros vejam como você tem um vocabulário bom, os outros vejam isso ou aquilo. São várias as circunstâncias que nos induzem a essa postura, induzem aqueles que estão assentados a ficar assistindo o culto, e coisas que não convêm no culto público.
Coisas que tiram o foco da adoração a Deus e trazem foco para a adoração a outros que não o Senhor. Shows, eventos, a gente começar a fazer entretenimento no culto público. Você vai até achar que a pessoa canta bem, que a pessoa toca bem, que a pessoa dança bem, sei lá o que a pessoa está fazendo bem, mas isso não agrada a Deus e tira o foco de Deus. Você começa a admirar o apresentador, você começa a admirar a apresentação, você começa a admirar o instrumento e você deixa de admirar a Deus. Cerimonialismos não prescritos nas palavras, formalismos. Já participei de alguns cultos, né? Tem a entrada de fulano, a entrada de ciclano, a entrada da Bíblia, aí entra o oficial com a Bíblia. A entrada do... Por que num culto público alguém merece essa discriminação de que fulano, beltrano, ciclano está entrando? É culto para o cidadão? Não. Então é um elemento que pode ser muito agradável para o cidadão. Todo mundo fala assim, pastor Tunico, hein? Poxa, que legal. Mas tira o foco de Deus. E nós somos mestres para criar outros formalismos. Já participei de evento no culto público. Aqui temos o deputado Diego. O deputado Diego é ímpio, ele não é crente, ele nunca se arrependeu dos seus pecados. Ou convidar o deputado Diego a se sentar aqui na frente. O cara nem líder da igreja, não é nada. Mas é uma figura política conhecida e vai ser honrado no culto público que é prestado ao Senhor. Então, assim, cerimonialismos, formalismos, tradições que nós somos mestres para fazer, que massageia o ego das pessoas, massageia o ego de importantes figuras, e devemos aprender a diferenciar as coisas. Show, apresentação, em diversas circunstâncias são agradáveis, são populares e não são erradas em si mesmo, só que elas não são adequadas no culto público. Porque de uma ou de outra forma, você vai prestar atenção se o fulano está cantando diferente do compasso do Beltrano, se o zíper está aberto, se a roupa está combinando, se a saia está curta, está baixa, e vai te distrair da atenção a Deus. Essas situações facilitam o desvio da nossa atenção, tornam então aqueles que estão assentados, ao invés de adoradores, espectadores e admiradores ou críticos artísticos. Essa é a nossa natureza carnal. Não, César, eu nunca tive essa dificuldade, não. Entra lá, o pessoal consiga adorar a Deus. Que bom, meu irmão, você é muito mais crente do que eu, porque eu não consigo. Eu confesso o meu pecado de me distrair muito facilmente. Quando começou a coisas demais, que me chamam a atenção demais. Eu gosto de música, então não tem jeito. Quando eu começo a ver muita coisa aí, pombas, tá difícil, hein? Então, essas coisas são facilmente instrumentos para nos distrair. Não são problemas em si mesmas. Não tem qualquer problema você fazer um evento, numa praça, uma reunião, um louvorzão, que não seja um culto público solene diante de Deus, onde toda a igreja é convocada, uma ação de evangelismo. Então, tem ocasiões propícias, adequadas para fazer isso, né? Já participei, já vi Projeto Conexão, encontros sociais, teatros, vários eventos que podem ser feitos e com fim, inclusive, evangelístico. Que bom, que bênção. Mas não chama isso de culto, não. Isso é qualquer outra coisa. Teatro, evento, é um show. Legal, beleza. Pode cobrar até ingresso. E fazer esse ingresso ser doação para uma obra, uma manutenção da igreja, um projeto. Que bom, gente. O problema não são essas coisas em si. O problema é a confusão que nós fazemos de querer misturar estas coisas com a santa convocação dos presbíteros da igreja para no dia do Senhor, a igreja como um todo prestar o culto público ao Senhor. Deus não se agrada de qualquer coisa, Deus é um Deus zeloso, Deus passou fogo em Nadab e Abiú, porque eles resolveram dar uma ajudinha oferecendo fogo estranho. Então nós temos que trazer essas coisas às nossas mentes. Isso tudo aí que eu falei realmente pode dar ibope, mas não convém no culto. Homenagens a fulano, beltrano e ciclano, muito cuidado com isso. No culto, nunca, mas muito cuidado fora do culto também, porque às vezes você está dando tanta honraria ao político, ao dono de não sei o quê, e nem fala de Jesus para ele, nem
prega sobre a pecaminosidade dele, que se ele não se arrepender antes de morrer, vai para o inferno. Aí vem o temor dos homens sobre o temor de Deus, né? Você fica com medo de ofender a autoridade e esquece de falar de Jesus para a autoridade. O cara é endeusado, o cara é elogiado, o cara é isso e aquilo, num evento qualquer. E você, enquanto crente e embaixador de Cristo, se esquece. Então, primeiro elemento, Jesus falou com a mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Tudo aquilo que desvia o foco do Pai, facilita a nossa distração, cuidado, muito cuidado. Segunda coisa, em espírito. Então, a postura contrária de uma adoração em espírito é uma postura distraída ou displicente. A gente não pode comparecer na santa convocação, no culto público, de uma forma relaxada, totalmente descontraída, como se você estivesse na sala da sua casa. Não estamos participando de um evento social. Estamos cultuando como um corpo de Cristo, vindo buscar a presença do Pai, expressar a nossa gratidão, abrir o nosso coração, clamar por perdão, participar dos meios de graça, os sacramentos. E isso não é uma coisa banal, não é uma coisa rotineira que você deve fazer mecanicamente. A gente aprende os hábitos dos crentes, nós aprendemos as coisas que acontecem no culto público, porém, você tem que estar com o coração empenhado naquilo. Não adianta ser mecanicamente. Meus filhos já sabem, muitas vezes igual robozinho, vai, senta, levanta, canta. Aí eu tenho que chegar na hora de ir embora para casa, o que foi pregado? Você cantou? Eu vi que você estava meio distraído. E temos que ir lapidando isso na adoração que seja em verdade. Só fazer as coisas que os outros vão ver que você está bonitinho com todo mundo, não adianta, se o seu coração está longe, sua mente está distante, você está afim de estar fazendo outra coisa. Deus não se agrada disso. Você não está adorando em espírito. Qual foi a última vez que você se emocionou com uma letra que ela te tocou o coração? Efetivamente. Que você lendo uma passagem das Escrituras, você queria se derramar diante do Senhor, entrar num ralo de vergonha por causa do seu pecado. Isso é adorar em espírito. Não estou falando arrupio, ficar só emoção porque a melodia da música tocou no seu hipocampo, não. Eu estou falando você em espírito ser confortado, consolado, exortado pelos momentos da adoração pública. Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha só que palavra dura. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Deus ia passar a régua neles. Deus não se agrada disso. Fazer as coisas de aparência, só para os outros verem. Nós temos que adorar em espírito. Algumas situações de risco que impedem a nossa adoração em espírito. Linguajar e postura. Mais uma vez, aqueles que fazem a direção da liturgia devem compreender que é muito perigoso o uso de um linguajar muito rebuscado, muito erudito, ou então desleixado, avacalhado, extremamente coloquial. Usar gírias, tal, ou então ficar usando a mesopopeia da lacrecanha, que ninguém vai entender nada. O restante da congregação não entende como que o povo vai estar adorando em espírito. Não basta, ficar bonito, tem que ser inteligível, todos têm que participar congregacionalmente adorando. Então a clareza, a objetividade, a reverência, o preparo com antecedência naquilo que vai ser falado, deve dominar as palavras utilizadas em todas as partes do culto, a fim de viabilizar o entendimento e a participação congregacional efetiva no culto racional. Culto não é uma oportunidade para você mostrar a sua oratória, para você mostrar a sua eloquência, para você mostrar o seu grande vocabulário, ou para você mostrar o quanto que você é descolado, como você sabe falar gírias. Se os irmãos não estão entendendo o que está sendo falado, de que adianta? A adoração é em espírito e você, o dirigente, o liturgista, tem que ser um canal para facilitar esta adoração. Ninguém pode ficar com uma interrogação na cabeça e não entender o que está se passando. Os demais participantes devem se lembrar de que eles estão
cultuando também, num culto público solene, na presença do Deus Santo. A gente não pode ficar jogado no banco, relaxado, cansado e distraído. Aí o dia inteiro do domingo você estava fazendo outras coisas que não tem nada a ver com o dia do Senhor, chega para o culto cansado, com sono, pingando, aí, igual o Tunico gosta de pescar, na segunda parte da pregação, 3 traíram, 4 lambarias, você já pescou, né? Dormir, né? Não pode, gente. Você tem que se preparar para cultuar. Isso aqui é o Bill Clinton. Não está dando para enxergar, não, e nem meu laser está enxergando. Aqui, ó. Dormindo, gotoso. Ele foi convidado, igual eu falei, né? Homenageado o presidente dos Estados Unidos da América. Babou lá, o pastor pregando e aí dormindo. Então, assim, Deus não se agrada disso, de forma alguma. Deus abomina isso. E se esse cara não se arrepender de seus pecados, ele vai ter uma terrível surpresa no dia do Senhor, no dia do juízo, ou quando Jesus voltar, ou quando ele morrer, né? Faça o seu lanchinho e tome sua água após o culto, ou antes do culto, por favor, meu irmão, minha irmã. A não ser que você seja um diabético do tipo 1 ou tipo 2, e tenha uma crise de hipoglicemia, não fica levantando para comer coisinha, não. Eu te dou meu CRM, garantindo que você não vai morrer de sede se você ficar 1 hora sem tomar água. Você acredita? Sério mesmo, te garanto. Você não vai morrer de sede. Então evite de ficar levantando para tomar aguinha. Fazer pipi, fazer outra coisa. Ah, não, estou passando mal. Tá. Então você não devia ter nem vindo para a igreja, sério. Isso não é pecado. Você está passando mal, está com febre, está com diarreia. Fica em casa. Inclusive evita de transmitir para os irmãos. Isso não é pecado, não, tá? É um motivo lícito, você se guardar e guardar os irmãos. Do que ficar sendo instrumento toda hora, levanta, vai, no culto público solene. E a galerinha, as crianças, ó, piscou, levantou. Na hora. Criançada tem atenção super hipotenase. Qualquer coisa que acontece, eles já estão prestando atenção e se distraindo. Então, as crianças, queridos, devem ficar com os pais. Mães ou pais que estiverem desacompanhados podem pedir ajuda para os diáconos. Parabéns aí, diácono. Não sei quem que é diácono aqui não, mas tem mais trabalho para vocês. É uma das responsabilidades dos nossos diáconos facilitar a adoração. Então, ajudar as mães que estiverem com o pai fora, ou o pai está doente, não pôde estar presente, ou então tem uma família maior, está com dificuldade de controlar os meninos. Diácono, senta do lado. Presbítero, pode sentar também, não tem problema não. Só aquela figura masculina que sentou do lado, o bichinho já quieta. É requerido das crianças uma postura de reverência. Continua sendo criança, gente. É mais difícil, tem que chamar atenção. Às vezes, sim, tem que ser disciplinada, mas tem que aprender a se comportar no culto. E os demais irmãos da igreja, ao invés de ficar demonstrando todo o seu incômodo, né? Aí eu estou sentado no segundo, terceiro banco. Eu gosto de sentar mais na frente um pouquinho. Aí o neném chorou atrás de mim. Aí eu estou de costa para o neném. Chorou uma vez. Na segunda eu... Se você não vai levantar para ajudar, não fica fazendo careta, não. Se tem um momento no culto em que o louvor, manifestação da existência de Deus, que também é parte do culto, mas não é exclusivamente o culto, o perfeito louvor no culto público vem quando o neném está chorando. É o único louvor que a Bíblia registra que é perfeito e totalmente aceitável diante de Deus, é o neném chorando na igreja. Você já parou para pensar nisso? A gente faz arranjo, tal, prepara, né, se esmera, ora, aí o neném, e Deus, esse é o louvor que eu quero, né, que manifesta a glória dele. Namorados, respeito, não é lugar de ficar abraçadinho no culto. Vocês nem são marido e mulher, o que está abraçando em primeiro lugar? Mas isso é outra palestra. Trocando carícias, bilhetinho. Não é, gente, não é lugar. Não é lugar. Então, cuidado com isso. Roupas, nós devemos nos vestir com as melhores roupas, que sejam adequadas ao clima. Lembre-se de que você está vindo na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Se eu fosse te chamar para uma audiência, eu vou pagar passagem, a gente vai de avião chique, lá para Brasília, participar de uma audiência do Supremo Tribunal Federal. Que roupa você vestiria, meu irmão, minha irmã? Ok,
tomando as devidas proporções, você vai comparecer na presença do Senhor dos Senhores. Que roupa que você está separando para vir no culto? Lógico, querido. Ipaba, eu sei que é quente, apesar de não parecer, né? Então, você não vai vir todo cheio de blazer, casaco, cachecol, só porque é bonito. Não, você vai vir com a roupa mais adequada ao clima, ok? Ah, não, César, eu não tenho nenhuma, homens, né? Eu não tenho nenhuma camisa social de botão. Ok, pega a sua camiseta, Hering ou qualquer coisa, lave, passe bem passado, caprichado. Lembra passar para a glória de Deus? Então, dá aquela passada na sua calça, simples, tênis simples, mas vai ser lavado e passado para a glória de Deus. É o melhor que você tem? É com essa que você vai vir. E muitas vezes você está muito mais bem vestido do que um cara que está vestindo uma roupa de marca, mas que teria uma outra roupa até melhor, que ele estava com preguiça de passar e quis vir de qualquer jeito no culto. Então, queridos, você está comparecendo na presença do Senhor dos Senhores. Culto público solene. Lembra lá do Antigo Testamento? Tomava banho, sacerdote, trocava as roupas, ungia, e uma vez por ano amarrava até cordinha no pé, porque se ele fosse fulminado por algum pecado lá no Santíssimo Lugar, tinha que puxar o cadáver. E você está comparecendo na presença desse mesmo Deus, santo, santo, santo. E você nem liga para o jeito que você vem. Prestar atenção nisso. Ah, então qual roupa? Não tem, querido, é o que te for mais viável, mais adequado ao clima e que você tiver condições de vir. Já participei de uma situação em que, numa igreja, a melhor roupa sempre tinha que ser terno para os homens. E estava um calor miserável, muito quente, totalmente inapropriado para uso de terno naquela situação. E o liturgista, eu acho que o Diego vai lembrar dessa situação, desse tamanho, branquelo, começou a bambear, né? Suando. Eu falei, vai cair, o homem é muito grande, vai, mas não caiu, graças a Deus. Aproximei depois, ele passou a palavra para o pastor, ele se assentou, eu falei, você está bem? Cara, estou muito quente, estou passando mal. Eu falei, cara, você está com blazer, com não sei o quê. Comecei a descascar o homem, ele foi esfriando e foi melhorando. Então, assim, inadequado. Imagina o tumulto, o cara cair por uma hipertermia, cair por causa de calor, no meio do culto público. Olha que avacalhação. Tem que ter bom senso, né, gente? Tem que ter esse bom senso também. Então, vimos, adoração a Deus, ao Pai. Como? Em espírito. Não adianta ser da boca para fora, para os outros verem, ficar relaxado, avacalhado, irreverente, sem prestar atenção nesse sentido de espiritualmente envolvido na adoração. E a última parte, em verdade. Adorar a Deus, ao Pai, em espírito e agora em verdade. Então, ao contrário de em verdade, segundo a palavra de Deus, é o culto irracional, carnal, que só mexe com emoções. O que se passa do ponto de vista inteligível não importa. Se eu me arrepiei, se eu chorei, está valendo. Não podemos ir ao culto para apreciá-lo, nem ficar fazendo uma avaliação final se foi legal, se foi emocionante ou não. Os dirigentes não podem sucumbir à tentação de tentar agradar as demandas da plateia, criando ou proporcionando momentos que deixem elas felizes, de fazer risada, de falar coisas de autoajuda que sabe que massageia o ego de todo mundo, tipo, você merece ser feliz. Ah, é? Na minha Bíblia não está escrito não. Na minha Bíblia está falando que eu mereço o inferno, mas que por amor de Deus e pelo sacrifício de Cristo eu fui salvo. Você merece ser feliz. Gente, tem pregação assim. Isso não... Só o fato de ser gospel não significa que é bom e que é agradável a Deus. Essa postura não é em verdade, não está pautada, alicerçada e direcionada pela revelação do Senhor. Nós já lemos, né, Mateus capítulo 15, versículo 9, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aquilo que é preceito de homem pode ser a tradição mais presbiteriana, roxa da face da terra. Se não tiver o respaldo das Escrituras, não agrada a Deus. A palavra não nos dá a liberdade da gente sair inserindo, criando elementos no culto, nem mesmo com o propósito de torná-lo mais atrativo. O temor de Deus deve estar nos nossos corações. Nosso propósito no culto não deve ser buscar emoção nem sensação. O culto deve ser racional. Romanos capítulo 12, versículo 1.
Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, diz a palavra. Nós devemos adorar em verdade, ou seja, como a palavra nos orienta, como a palavra nos prescreve. Obviamente existem as situações também que vão contra essa adoração em verdade, segundo a prescrição da palavra. Cuidado, meu irmão ou minha irmã, com o uso de técnicas, sons, ritmos e recursos que nós sabemos que dão muito impacto para o público. Isso aqui é um culto gospel, em que tem uma turma aqui com as roupas bem bonitas, os vestidos bem, pena que está muito claro, bem né? Chegamos aqui, os holofotes, a cantora com todos os trejeitos e chamando bastante atenção para si, com uma sainha que está bem acima do joelho, mas deixa quieto. Toda uma apresentação, muito bonito, dava até para pagar ingresso para assistir um negócio desses, mas não no culto. Porque aqui você distrai com várias coisas, e você admira e se emociona com várias coisas, e nem precisa ter letra, não. Bota só melodia mesmo, pode cantar em inglês, ou em francês, ou em japonês, que tem que ser uma língua que você não entende, tá? Mas que vai te emocionar, vai te emocionar. O jogo de luzes, as técnicas dos malabarismos, aí a inventividade humana vai avançando, e nós temos ali o culto da gargalhada santa. A pessoa vai rindo até cair. O culto dos desmaios, o culto do grunhido com a bênção do leão, que vocês já devem ter visto. Sim, criatividade humana, e o pessoal faz, e o pessoal se emociona com isso, e o pessoal se deixa levar por isso e acha que isso é um mover do Espírito de Deus, que não tem nada de verdade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas isso enche as igrejas, isso emociona o povo que está participando lá, e por essa emoção irracional, eles acham que é o Espírito que está de alguma forma tocando. Cuidado aí com as músicas, melodias e os ritmos que mexem com o nosso sistema límbico. Esse aqui é uma foto do sistema límbico. O pessoal que mexe com propaganda, com entretenimento, sabe direitinho o tipo de música que eles vão botar, por exemplo, num filme, em que a música evoca de você suspense. Por exemplo, a gente vai assistir um filme e começa com a música assim. Muitos aqui não eram nascidos nesse filme, por isso que eu vou fazer a música, tá? Tanam, 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 tan, 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 tan. Não dá uma atenção? Está mexendo lá no meu hipocampo essa música. Então, tchan, 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 tchan. Vai ter alguma... Vamos para a luta. Então... todo mundo está romântico. Então, assim, dependendo da melodia, gente, você mexe com as emoções da plateia. Isso não tem nada de racional. É uma resposta humana a um estímulo externo. E você começar a usar isso no culto para artificialmente induzir a congregação a se emocionar, a chorar, de forma alguma. Tem uma grande igreja no norte dos Estados Unidos, eu esqueci qual é o estado agora, mas o relato foi muito legal. Milhares de pessoas na igreja, milhares, é igual um estádio mesmo, coberto, com telões, porque senão eles não enxergam o dirigente, o que ele está fazendo lá na frente. Esse dirigente tem um ponto, e nesses lugares tem as câmeras e uma equipe que está vendo as reações do público à participação do dirigente. Eu não vou chamar de pastor nem liturgista, gente, que é um dirigente. É um auditório, né? E esses caras do ponto, vendo a reação das pessoas nas câmeras, ele falou assim, canto superior esquerdo, dá mais atenção, use alguma expressão, não sei o quê, fulano está disperso. E eles vão falando com o dirigente como se posicionar, o que fazer, chamar a equipe para tocar isso, para tocar aquilo, dependendo da reação. Ele joga para a galera, para as emoções da galera, para cativar e conduzir as emoções, sem ter qualquer referenciamento da palavra de Deus, qualquer correlação com as verdades de Deus. Uma adoração, que isso não é adoração, que não é em verdade. A questão aí dos
instrumentos das músicas, muito cuidado, porque dependendo do que eu estou fazendo lá, eu estou evocando a resposta do meu público, de quem está na congregação. Aqui, ó, tem um joelhinho, todo mundo está dobrado. Quando você dobra o joelho, você vai fazer o quê? Pular, né? Então, é um culto em que a direção está convocando o povo, no culto público solene, diante do Senhor dos Senhores, a galera está pulando diante do Senhor. E reverência, né? O que Paulo fala que é ao contrário do que é requerido de nós. Com relação aos instrumentos, a Bíblia não restringe, a Bíblia não determina, os nossos símbolos de fé não especificam isso. Agora, a liderança da igreja tem que ter bom senso. Dependendo do contexto histórico, geográfico em que você está, algumas coisas são extremamente inconvenientes, outras são adequadas ao culto. Por exemplo, um órgão de tubos. Belo Horizonte ou Ipaba, século XXI, normalmente não tem maiores problemas, porque órgão de tubos é até um instrumento dito erudito, né, da música clássica. Nunca seria usado na igreja primitiva no primeiro século. Sabe por quê? O órgão de tubos era usado nos coliseus, nas arenas, para o sacrifício dos cristãos. Aí solta os leão, come a galera. Imagina se eles iriam usar um órgão de tubos num culto público ao Senhor no primeiro e segundo século. Nunca. Por quê? Uma conotação histórica que evoca uma coisa terrível. Ok? Um exemplo nosso aqui. Eu não vi aqui atrás, então eu vou citar o exemplo. Se eu estiver constrangendo alguém, não tem problema não. Um instrumento no Brasil, século XXI, Minas Gerais, ainda assim, te evoca quê? Você pensa em quê quando você escuta esse instrumento? Samba, carnaval. Convém no Brasil, estou falando Brasil, Minas Gerais e Ipaba, convém esse instrumento no culto público? Eu questiono. A minha cabeça só vem festas da carne. E na Finlândia? Não, beleza, na Finlândia, que não tem nada a ver com a cultura brasileira, de repente, um finlandês consegue tocar uma cuíca que facilite a adoração congregacional. Isso é possível? É possível. Duvido, mas é possível, realmente. Agora, eu tenho que relevar, eu tenho que ter esse bom senso, algumas coisas que não convêm. Um hino conhecido nosso Inário Novo Cântico, eu não vou falar qual é, nunca seria cantado na Alemanha, porque ele é o hino da Alemanha nazista. E a gente canta. E vamos continuar cantando, por isso que eu não vou falar qual é o hino. Porque é lindo, realmente a melodia é linda. Então é adequado no Brasil. Na Alemanha, na igreja na Alemanha, de jeito nenhum. Porque evoca a um passado histórico terrível, né, de atrocidades. Então isso é o bom senso, queridos. Não tem esse tipo de regra não, tá? Maiores esclarecimentos, maiores detalhamentos. Depois você vai nos nossos símbolos de fé. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21. Que vai estar detalhando várias coisas. Faz essa referência de Nadab e Abiú, faz essa exortação no que se refere à santidade, ao zelo que Deus tem para com o seu culto, e de que o culto não é para agradar a UPA, o culto não é para agradar o MP, o culto não é para agradar a SAF, muito menos a UPH, o culto é para agradar a Deus. É isso, é simples assim. Poxa, é difícil. É difícil porque a gente quer inventar, é difícil porque nós queremos aparecer. É difícil porque a gente quer agradar o visitante. Gente, culto não é para agradar visitante, não. Culto é para Deus. Você está com medo do visitante se escandalizar? Paciência. E você não tem medo de Deus? Ele passou fogo em Nadab e Abiú, que quiseram dar uma ajuda. Vocês lembram de uma ou outra circunstância em que Davi, a arca tinha sido perdida para os filisteus, e ela foi ser recolhida, eles foram devolver, porque estava vindo praga atrás de praga, e ela veio numa carroça. Aí deu uma manquejada e a arca ia cair na lama. Aí o cidadão... E o que aconteceu com ele? Morreu. Você sabe por quê? A arca tinha que ser transportada por levitas, a arca tinha que ser transportada em varais, a arca tinha que ter sido transportada com reverência. Eles fizeram tudo errado. Ok. Se ela caísse na lama, era muito mais santa a lama do que a mão daqueles caras que não estavam obedecendo os preceitos de Deus com relação às coisas, das cerimônias que eram requeridas de Deus. Então é essa proporção que a gente deve ter. Eu peço perdão porque eu me estendi um pouquinho, mas primeiro e segundo mandamentos se cumprem
ou apontam para todas essas realidades. Fica a grande dica para os irmãos, capítulo 21, Confissão de Fé de Westminster, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, está tudo lá. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui, e obrigado, ó Pai, pela oportunidade de aprendermos mais da doutrina com os textos da palavra do Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então as perguntas vão ficar para depois, né, pastor?